E aí, programador e programadora, tudo certo por aí? Me conta nos comentários qual foi a última música que você ouviu e não saiu da sua cabeça. Sério, quero saber qual hit não sai da sua cabeça no momento que você está assistindo esta aula. Falando nisso, vocês devem ter percebido que mudei o formato da aula no último vídeo. Me contem aqui nos comentários também o que vocês estão achando desse novo formato. Mais direto e com material de apoio. Isso mesmo, vou pedir para a nossa equipe deixar esses slides disponíveis para vocês consultarem aqui embaixo na descrição. Apesar de eu sempre incentivar vocês a fazerem anotações da aula com as suas palavras, para que vocês construam um entendimento e apliquem conhecimento baseado nas suas próprias realidades. Bom, dito isso, vamos falar sobre funções. Hoje a gente vai falar sobre funções no JavaScript. Mas calma, não vai ser chato. Vamos imaginar que estamos numa balada e você é o DJ. Assim como o DJ tem várias músicas prontas para tocar, nós, programadores, temos funções prontas para rodar quando precisarmos. Uma função nada mais é do que um bloco de código que você cria uma vez e pode usar várias vezes. É como ter a playlist do DJ. Você prepara antes e depois só dá o play na hora certa, em vez de repetir o código toda hora. Aí a gente cria uma função, dá um nome para ela e chama sempre que quiser. Tipo, pedir pro DJ tocar aquela música que anima a pista. Em termos de programação, você declara uma função e você chama uma função. Declarar uma função é criar a função, dizer que ela existe. Estou declarando que a função existe e faz isso. Não significa que ela vai ser executada. Quando você chama uma função, é quando ela de fato é executada. Ok? Estou aqui no Visual Studio. Primeiro vamos organizar aqui a pasta, tá? Vamos colocar aqui a pasta for e jogar esses dois carinhas aqui dentro e mover. E vamos criar a função, a pasta função. Presta muita atenção nisso aqui no Visual Studio Code, tá? Eu criei uma pasta dentro da outra. Eu não quero isso. Eu quero que a função fique fora, tá? Você pode marcar essa caixinha, mas normalmente eu não gosto de marcar, tá? Então fica for e fica função, ok? Vamos criar um arquivo aqui, função traço v1.js. Fechar esse carinha aqui e vamos copiar o código do slide. Tá? Então vocês vão ter o slide aí para vocês copiarem o código, apesar de que é mais interessante escrever ele, tá? Então, node, e aí qualquer pasta, função, tab para ele autocompletar, função de novo, autocomplete e tab. Vamos ver o que pegou aqui. Eu vou fechar esse cara aí que parece que deu uma bugada. Setinha para cima para ele ver o último comando executado e enter. Aí, legal. Viu que deu um bug ali de terminal, né? Visual. E eu simplesmente fechei o terminal e abri ele de novo. Tá? Então, como programador, como profissional de tecnologia, você vai ter que lidar com isso muitas vezes, tá? Vai acontecer um bug, você não vai entender por quê, você simplesmente reinicia. Então, tocando a batida do JavaScript, tocando a batida do JavaScript. Por que isso aconteceu duas vezes? Nós declaramos uma função simples, tá? Chamada tocar música. Dentro desse tocar música tem um console.log. E aqui é quando a gente chama essa função de fato. Então, olha só que interessante. Eu vou comentar, tá? Command barra ou Ctrl barra. Salvei. Se eu jogar aqui para cima, ele não executa nada. Por quê? Porque uma declaração não executa o código. Uma declaração, isso daí é muito importante. Uma declaração apenas diz que a função existe. Aqui é quando você chama a função. O Visual Studio até destaca aqui, ó, que você está chamando esse cara aqui. Você está chamando o console.log, tá? Então é isso. E ele vai executar tudo que estiver dentro desse escopo, tá? Então tudo que dá dentro de uma chave é o escopo.
Então, eu posso fazer isso várias vezes. Isso daqui é muito interessante, porque você pode colocar isso dentro de um if, pode colocar isso dentro de um for, e vai facilitar bastante a sua vida, ó. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Muito simples. Então, a função tocar música, aqui a gente cria a nossa função, como se fosse a música pronta do DJ, tá? Então, é como se fosse a música pronta do DJ, a função tocar música. Dentro dela, temos o console.log, que é a batida que vai sair no som. Então, você chama a música, não sei, vai, uma música da Marília Mendonça. E aí, dentro da música, tem as batidas, né? Né? Batida de sertanejo. Então, o console.log é como se fossem as batidas. Desculpa aí o exemplo de música, eu não sou muito conhecedor aí. Quando escrevemos tocar música, é como apertar o play. Então, você tem a música X, né, da Marília Mendonça, você escreve tocar música e é como se você estivesse apertando play para tocar as batidas, que é o console.log. Você não está colocando batida por batida, você só fala a música. Torna um processo bem simples e replicável e muito rapidamente, muito fácil. Então, sempre que chamarmos a função, a pista agita de novo. Sempre quando a gente tocar música, o pessoal vai se animando de novo. Sem precisar que você faça as batidas manualmente, uma por uma. É só você falar, eu quero essa música, e aí as batidas vão ser tocadas automaticamente. Esse que é a grande sacada da função. Agora, pontos de fixação, tá? Pontos importantes. As funções evitam repetição de código. Elas podem receber parâmetros. O que são parâmetros? A gente vai ver no próximo exemplo. Como o volume, uma música que deve tocar depois, a configuração de mixagem. Então, você pode criar uma função simples, que nem foi do último exemplo, ou você pode criar uma função que recebe parâmetros especiais para tocar a música de uma maneira diferente, ou até mesmo executar alguma coisa depois ou antes dessa música. Elas podem retornar valores, então, como o DJ que ajusta o volume e devolve a batida perfeita, então você pode criar uma função que retorna essa batida para você, ou pode retornar outra coisa com uma faixa. E esse conceito, ele existe em praticamente todas as linguagens, não só em JavaScript, o que é maravilhoso para vocês que estão começando. Então, de novo, vocês precisam entender o conceito de função. Estou usando aqui o JavaScript por ser simples de executar, mas se vocês entenderem a ideia da função, por isso que eu estou usando uma analogia com o DJ aqui, vocês conseguem replicar para qualquer linguagem, seja Java, Kotlin, Swift, C Sharp, o que for. E aí, casos de uso, você pode automatizar cálculos de valores, manipulação de textos, organizar melhor seu código e muito, muito mais. Clica nessa pasta aqui, clica em função -v2.js. Tá, então eu separei aqui em dois blocos, tá? Aqui eu só estou declarando a função trocar faixa. O ChatGPT já está querendo pré-preencher aqui o negócio para mim. Então, se eu rodar esse cara aqui, ó, V2, ele não executou nada, tá vendo? Aí no outro slide tem outro código que eu deixei preparado no jeito que é a execução aqui. Então eu tô tocando a faixa. Então olha só que interessante. Eu recebo dois parâmetros, que é o nome da música e o artista. E dentro dele, dentro desse escopo, ele faz três coisas. Então antes na função simples ela estava fazendo só uma coisa. Então ela estava meio desnecessária ali. Mas nesse caso aqui, ela já está fazendo uma coisa a mais. Ao invés de toda a música você ter que escrever esses três códigos, você pode escrever apenas o tocar faixa para cada música que você quiser, tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está manipulando o texto, então ele está pegando o nome da música, juntando com o artista e colocando o hífen aqui no meio. Ele vai dar um console.log na faixa, e depois ele vai colocar em um array, tá? O que é um array? É um tipo de variável, tipo de estrutura de dado que a gente vai ver na próxima aula, tá?
No momento, vocês precisam sacar que existem arrays, tá? E você declara um array dessa forma. E para que serve arrays? Eles são listas. Nesse caso aqui, a gente vai usar como histórico da balada, tá? Então, toda vez que ele tocar uma faixa, ele vai colocar no histórico. Então, ele vai tocar ali, tocando agora, tocando agora, tocando agora, e depois ele vai imprimir o histórico da balada. Vamos ver como que isso vai funcionar na prática. Não se esqueça de salvar o código. Acharam que eu ia cair nessa de novo, né? Vamos lá. Olha só que legal. Então, o que acontece? Tocando agora. Funk do If, DJ condicional. Tá, isso aqui foi o ChatGPT que gerou, tá? Não me julguem. Remix do For, Loop Master, tá? Referência aí ao Git, que é spoiler aí das próximas aulas. Tecno das funções, MC Return, legal. Ok? Então, colocamos aqui 3 músicas. Vamos colocar aqui uma música da Marília Mendonça. Cadê? Eu não conheço. Marília Mendonça. Aqui, ó. Caraca, esse chat. Nossa, ele sugeriu. Ele quer colocar. Olha só, isso aqui é inteligência artificial, é sensacional. Vamos ver se ele vai sacar alguma música dela aqui. Eu acho que. Nossa, Asa Branca é uma música dela? Alguém sabe? Eu não sei. Deixem aí nos comentários. Tá? Então, adicionamos mais uma música na playlist. E quando a gente executar o código, olha só, a Asa Branca aqui. E depois ele vai imprimir o histórico da balada que ele está imprimindo. Ele está dando console.log no array. Aqui. Então, olha só que interessante. Funk do if, remix do for, tecno das funções e asa branca. Então, ele colocou as 4 músicas aqui. No momento que ele executa a função, ele imprime aqui também, aqui no console.log. E quando eu faço aqui no array, ele também faz ali, aqui embaixo, tá? Então, muito bom. Então, é assim que você declara uma função, depois você chama ela. Então, a gente declarou um array chamado playlist para guardar todas as músicas. A função agora faz 2 coisas. Mostra no console o que está tocando e salva essa música no histórico, tá? No caso aqui, ela está fazendo 3 coisas. Ela está ainda manipulando o texto para que possa mostrar no console. Aqui eu coloquei 2 coisas porque é requisito de negócio. Então o negócio não quer saber se a gente está manipulando o texto, ele quer saber o que está acontecendo para o cliente, para o usuário final, que no caso está mostrando no console. Depois ele salva num histórico, que vai ser mostrado futuramente. E no final, justamente, a gente imprime a lista inteira como se fosse o set list da noite. Então, você aprendeu o que é funções em JavaScript, como se fosse um set de um DJ. Você prepara as músicas, o código, e na hora só chama e o programa toca de novo. Então, da próxima vez que você programar, pense, eu vou ser o DJ do meu código. Isso daí é legal, cara, porque essa frase aí é legal. Vou ser o DJ do meu código. Da gente sempre ser o protagonista dos nossos projetos, das nossas empreitadas, tá? Então, você está assistindo essa aula, você está adquirindo conhecimento para avançar aí nos seus projetos, conseguir um emprego, quem sabe, fechar um serviço, quem sabe. Então, sempre pense que você é o protagonista da sua própria história, tá? Que de fato você é. Então você vai ser o DJ do seu código, você vai ser o chefe aí do seu código, o líder do seu código, o criador do seu código. Então pense dessa maneira. Então, próxima aula, estruturas de dados. Já tivemos alguns spoilers e agora a gente vai se aprofundar. Até mais.